Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu tenho o prazer de conversar agora com o diretor do IAPEN, o Instituto de Administração Penitenciária, o Lucas Gomes. Ele que é agente de carreira. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Obrigado mais uma vez, tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é nosso, é sempre um prazer estar aqui na TV Rio Branco. Vejo que você deu uma caprichada no visual, né? Aumentar aí o fã-clube, né, o Lucas? Tomara. Lucas, afinal de contas, eu vi na imprensa e também nas redes antissociais, ou sociais como queiram, não é bem uma denúncia, né? É uma reivindicação, uma espécie de carta aberta dos apenados, reclamando de alguns direitos que, segundo eles, estão assegurados e estão sendo negados pela nova gestão. Como é que você reage a essas denúncias? Perfeito, Muniz. O sistema penitenciário está passando por uma transformação profunda, né? Então, os presídios, onde vigoravam bastante regalias, né, onde o Estado não tinha total controle, agora estão passando por alguns reajustes, né? Então, alguns desses reajustes são a retirada de algumas regalias, a retomada do controle e a garantia da lei e da ordem dentro dos presídios. E isso, por ser uma mudança profunda, tem gerado certo impacto e certa resistência, mas tem sido feito com muita cautela, né, com articulação entre as forças de segurança pública, né, para que também a sociedade não sinta o impacto disso. Você já sabia, mais ou menos, que haveria, então, esse tipo de reação natural? Não, com certeza, isso é esperado. As inteligências das forças policiais estão antenadas sobre isso. A gente já esperava esse tipo de reação, inclusive, além dos presos também, das visitantes dos presos, eles estão fazendo certo tipo de manifestações, estão fazendo cartas abertas, né, porque estavam habituados a um tipo de presídio e agora estão tendo que se acostumar com outro tipo de presídio. Agora, de certa forma, Lucas, esse tipo de coisa não pode desnortear a tua gestão? Olha, Muniz, é um preço que a gente tem que pagar. A gente precisa assumir novamente o controle dos presídios. O que se demonstrou durante essa última década foi que esse modelo faliu, né? Então, esse excesso de regalias para os presos, essa falta de controle das unidades prisionais, gerou o fruto que a gente tem hoje, que é a criminalidade em alta, né, que é as organizações criminosas que se formaram, inclusive, dentro dos presídios do Estado. Então, a gente precisa, a partir de agora, ir numa via contrária a isso. É claro que isso pode ter suas consequências, mas a gente precisa enfrentar, né, de modo incisivo, com inteligência, com articulação com as outras forças policiais, para que isso não continue da forma que está. Quem leu a denúncia, ou o manifesto, como queiram, e tendo um olhar do ponto de vista social, no primeiro momento, talvez chegue a imaginar que, de fato, a nova gestão está jogando pesado, ou seja, engrossou o caldo, pegou duro demais. Como é que você está vendo essa reação externa em relação às medidas por vocês? Perfeito. Nesse tipo de manifestação, geralmente apontam algumas coisas que são regalias, então o excesso de equipamentos eletrônicos dentro do Eles falam em uma espécie de direito líquido e certo. Não, isso não... O que é direito está garantido. Falou-se, inclusive, em ações de tortura ou de agressões dentro dos presídios, mas a juíza da Vara de Execução Penal, a doutora Luana Campos, esteve lá recentemente, esteve, inclusive, com o médico legista, né, para que fizesse um exame ali em todos esses presos, né, que eram num pavilhão específico, onde tem hoje 200 presos, mas com capacidade para 210, então não existe superlotação nesse presídio, e aí não constatou nenhuma dessas denúncias. O promotor do Ministério Público também esteve no local, não constatou esse tipo de denúncia. Na semana passada a gente fez um mutirão de saúde, então estamos dando prioridade à saúde desses apenados, apesar de tirar algumas regalias, a gente tem dado prioridade nos direitos, né, naquilo que o Estado tem que assistir. Hoje mesmo está acontecendo lá um mutirão de assistência social, então a gente juntou todos os assistentes sociais do quadro
e estamos lá fazendo esse atendimento, vendo aquilo que é mais necessário ali para eles, né, tomando essas reivindicações. O ouvidor, né, do Instituto de Administração Penitenciária, nosso ouvidor, esteve lá também colhendo essas denúncias. Estaremos também na próxima semana abrindo um canal mais fácil, mais acessível através de telefone, através até de aplicativos de WhatsApp, para colher essas denúncias, né, de forma mais fácil, mais rápida e para apurá-las, mas até agora nada disso, nenhuma dessas denúncias prosperou. O que a gente tem percebido é que estão reagindo a essa retirada de regalias de dentro dos presídios, né? Esse prédio novo, que é o Pavilhão O, Muniz, é um prédio que foi construído de acordo com o modelo do Departamento Penitenciário Nacional, que é um prédio muito bem arejado, que não tem tomadas no interior das celas, então não tem por que ter entrada lá de equipamentos eletrônicos, né? A gente colocou um ventilador por fora, mas ainda é como regalia, porque, por exemplo, em Sena Madureira eles não têm esses ventiladores. Eles falam que a falta dos ventiladores está causando alguns problemas, inclusive de saúde. Não, a gente teve um problemas mutirão de pele, enfim. A gente teve um mutirão de saúde na semana passada. É claro que, por ser um ambiente de aglomeração de pessoas, doenças são facilmente transmissíveis ali naquele ambiente. Mas o que foi detectado foi muito bem atendido, né? Então a gente tem monitorado isso aí. E, na verdade, Muniz, esse prédio novo é um local muito mais arejado, né? Um ambiente novo, um ambiente, enfim, que não é superlotado. A gente tem capacidade para 210, lotamos 200 presos lá, então está abaixo da capacidade. Tem local para visita de familiares, né? Então é um prédio novo, né? Não tem infiltração, enfim, é um ambiente bastante hospitaleiro até para um presídio. Agora eu lembrei uma expressão do presidente Jair Bolsonaro: quer conforto, então faz tudo para não ir para lá, o presídio. Na verdade, ar-condicionado, então, sala de hidromassagem, frigobar, sistema interno de TV por assinatura, estão querendo também? Pois é, o que se acostumou até então foi ter um excesso de regalias dentro dos estabelecimentos prisionais, e agora que estamos tirando esse tipo de regalias, está havendo esse tipo de resistência, mas a gente acredita que é só essa fase de adaptação. Então você está separando o que é regalia e o que é direito deles condicional. Exatamente. Lamentável. Agora, pelo que eu vi, eu acho que tem infiltração de gente além do presídio. Você percebeu isso também, não? Muniz, infelizmente a gente também tem... O sistema penitenciário no Acre sempre tem... Estariam usando os presidiários como trampolim, como instrumento político? A gente, além de uma reforma, né, de uma nova visão dentro dos estabelecimentos prisionais, a partir da disciplina, né, da retomada da lei da ordem dentro dos presídios, a gente também fez uma reforma administrativa, porque a gente precisa usar muito bem os recursos que a gente tem hoje, né? Então, servidores que estavam afastados ou servidores que estavam fora das escalas operacionais, né, agentes penitenciários que estavam em serviços administrativos, todos eles a gente trouxe para o serviço operacional, para reforçar a segurança, porque a gente precisa dar um reforço na segurança. A gente precisa que as pessoas cumpram a sua atividade fim. E isso gerou certo descontentamento, o que é natural também por ser um período de adaptação. Haviam também algumas forças políticas, né, que estavam aliadas à gestão anterior, inclusive alguns saíram como candidatos, né, e acabaram perdendo espaço dentro da administração e que acabam hoje se sentindo desconfortáveis ou desprestigiados por essa administração. Mas são reações naturais, né? São reações naturais, a gente entende como natural. Nossa administração sempre foi muito técnica, né? Eu não trouxe aliados políticos, eu não trouxe amigos, né, para administrar comigo, eu trouxe os melhores, né? Aqueles que poderiam dar a melhor resposta para a sociedade, e é isso que está acontecendo hoje. Os índices estão melhorando, os índices de violência estão melhorando fora da cidade, fora dos presídios, né, nas cidades, e isso com certeza tem uma participação fundamental do sistema penitenciário. A gente sabe que muitos crimes que são operados nas cidades são ordenados a partir de dentro dos presídios. Então, se a gente dificulta essa comunicação, se a gente dificulta que essas ordens saiam de dentro dos presídios, a gente acaba diminuindo os índices de violência, que é isso que está acontecendo. Ou seja, apesar das pressões, não haverá retrocesso? Não, jamais. A gente não quer retroceder.
É um caminho sem volta, é claro que a gente vai dando um passo de cada vez, avaliando as reações, né? Fazendo, de repente, mudando uma ou outra das estratégias, né? Porque isso faz parte da nossa caminhada, mas ninguém quer retroagir. A experiência que a gente tem nesses quase 11 anos de sistema penitenciário é que esse modelo não deu certo, então a gente precisa superá-lo. Há também uma tendência, uma tendência federal, né, a partir do Ministério da Justiça, de maior disciplina nos estabelecimentos prisionais, né? Recentemente teve essa portaria aí que praticamente acabou com as visitas íntimas nos presídios federais, então existe uma tendência à retomada da ordem e da disciplina nos estabelecimentos prisionais. Mas o que é de fato de direito deles, dos presidiários ou dos apenados, como queiram, os direitos serão respeitados? Com certeza. Estão assegurados? Estão assegurados, inclusive, o Muniz, o que a gente quer é disputar essa mão de obra. A gente precisa também disputar essa juventude. A maioria dos presos são presos de entre 18 a 24 anos. Né? Ali na faixa de 60% estão nessa faixa etária. Então, é a maioria de presos jovens. A gente, agora no final do mês, lá pelo dia 25 de março, deve reativar a escola, que está desativada desde 2016. Então, estamos também fazendo parceria, já fizemos cursos esse ano, mas devemos ampliar parcerias de cursos. Estamos recebendo agora o Polo Moveleiro, que deve ser um local que deve preparar mão de obra de apenados para serem reinseridos à sociedade. Então, não é só endurecer, não é só imprimir disciplina, é oferecer também oportunidades. Isso chama-se ressocialização. Ressocialização. E não apenas uma prisão, né? Exatamente. Por muito tempo eu tive resistência, enquanto agente penitenciário, a esse termo ressocialização, né? Mas o que a gente tem que pensar, Muniz, é que este pessoal não vai ficar preso eternamente, né? Claro. Eles vão voltar para a sociedade, então a gente tem que ter uma preocupação do modo que eles retornarão à sociedade, né? Se a gente quer o indivíduo brutalizado, né? ou especializado no mundo do crime, ou se a gente quer alguém ressocializado, né? com novo olhar, com nova perspectiva de vida, profissionalmente trabalhado, né? Tendo uma perspectiva profissional, tendo educação, que com certeza vai oferecer um retorno muito melhor para a sociedade. Claro que uma minoria aí é composta por bandido mesmo e esses teremos muito mais trabalho para ressocializá-los, mas a maioria quer apenas uma oportunidade. Com certeza. Para pagar pelo que fez, se recompor, reconstruir a história e viver uma vida normal. Com certeza. E são esses que o Estado precisa abraçar. E aí é bom que, no caso de você, desculpa incomodar, mas a direção precisa, não só a direção, mas o sistema prisional como um todo, precisa identificar quem é quem, né? Com certeza. Para ter, sim. Eu sempre achei que tem que ter tratamento diferenciado. Mesmo que em alguns momentos você fuja um pouco do que está na lei, em nome de uma causa maior. Com certeza. A gente precisa dar um olhar especial para esse pessoal, né? Principalmente para aqueles que demonstram um bom comportamento. Sim. Geralmente quem vai trabalhar, principalmente na rua, a gente está com uma frente de trabalho muito boa, que está fazendo roçagem em estabelecimentos públicos, né? Então, no final dos 100 dias de governo, a gente deve apresentar esses números, né? Mas várias instituições públicas já tiveram esse serviço, né? Então, esse pessoal que sai para trabalhar na rua passam por uma triagem, né? Por uma classificação técnica, são presos menos perigosos, que demonstram um bom comportamento dentro dos presídios e que merecem, sim, uma oportunidade, né? Que a gente acredita que seja a maioria. Infelizmente, acabaram sendo aliciados por essas organizações e ficaram sem nenhuma alternativa. Mas uma vez o Estado oferecendo uma alternativa, a gente pode, claro, oferecer um outro caminho para esses apenados. Legal. Eu quero aqui, antes de encerrar, mandar uma boa noite especial a todos os presidiários ou os apenados, os homens e mulheres, os jovens principalmente. O mundo não acabou, gente. Vocês podem muito bem reconstruir uma nova vida, se livrar de vez do mundo do crime. Temos alguns que estão lá por impulso, né? Tem uns que são, tudo bem, são criminosos profissionais, mas até esses também ainda tem jeito, né? Através de um trabalho sério de vocês, trabalho espiritual também, acho que é importante. Aliás, a ação dos evangélicos e dos católicos lá, de certa forma, ajuda o trabalho de vocês, né? Perfeitamente. Inclusive, eu tive uma conversa com o pastor ontem, para a gente está numa fase embrionária do projeto chamado APAC, né? Associação de Assistentes a Condenados.
é um projeto que tem dado certo aí no Brasil, em Minas Gerais é um local de referência, né, é um tratamento diferenciado, né, e justamente com o apoio das igrejas evangélicas. A Igreja Universal tem sido também uma igreja que tem sido extraordinária no apoio, no atendimento aos apenados, oferecendo curso técnico, oferecendo serviços de cura espiritual, né, algo que para nós é interessantíssimo, que oferece uma ótima perspectiva para os apenados. Antes de terminar, Muniz, se tu me permitisse, eu queria falar sobre aquela decisão que se tornou polêmica da juíza da Vara de Execução Penal, doutora Luana Campos, né, que, fazendo a inspeção no presídio, fez uma série de, principalmente no pavilhão Walker, esse pavilhão novo, uma série de exigências, né? Uma delas estava o cigarro, né? Pelo teor do texto, que depois eu posso mostrar e disponibilizar, porque é algo público, fala lá que tem que garantir o cigarro para o apenado, né? É uma decisão que é bastante polêmica, que a gente está tendo resistência. Já demos entrada no mandado de segurança para tentar derrubar essa decisão, inclusive estamos levando também para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, porque entendemos que isso não é um direito. Contraria a própria lei antifumo. Exatamente. Então a lei pró-fumo. Contraria as portarias do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e, como o senhor bem citou, da lei antifumo, que proíbe o uso de cigarro em ambiente fechado e com aglomeração de pessoas, que é um caso específico dos presídios, com aglomeração de pessoas e fechado, né? Então a gente deve resistir aí de forma legal, claro, com respeito a esse tipo de decisão. Nada contra os fumantes. Agora a lei tem que ser cumprida. Não, com certeza, né? Ainda mais porque acaba prejudicando a saúde dos não fumantes ali que estão no mesmo ambiente. Além deles mesmos. E além deles mesmos, né, que seria uma decisão pessoal, mas os que estão ali com ele, e acaba onerando o Estado, que tem que fazer o atendimento de saúde desse pessoal que acaba contraindo doenças na decorrência do fumo. Ok. Conversei aqui com o Lucas Gomes, o diretor do IAPEN, Instituto de Administração Penitenciária. Com prazer. O prazer foi meu. Agradeço mais uma vez, Muniz. Depois do intervalo, a gente volta com outra entrevista não menos importante, né, meu amigo Adelson Moura? Apenas 2 minutos. Fique com a gente.